Olha só, a deputada federal Thalíria Petroni, líder da bancada do PSOL na Câmara, apresentou um projeto de lei que pune com suspensão das atividades todas as plataformas digitais que não mantiverem representação legal no Brasil. Em resumo, a proposta pede que todo e qualquer serviço digital, desde uma pequena empresa que fornece antivírus ou sistema de VPN até uma grande rede social, será obrigada a formalizar um representante, ainda que não direcione seus serviços a brasileiros. Em entrevista à Gazeta do Povo, especialistas apontam que a eventual aprovação do projeto abriria margem para um perigoso controle estatal sobre o que pode ou não funcionar no ambiente digital brasileiro, restringindo a liberdade e aumento da interferência política sobre as plataformas. Professor, a gente precisa lembrar que as plataformas por si só, com exceção do X, o X, o antigo Twitter, elas já têm um próprio esquema de censura. Todo mundo sabe que os funcionários do Instagram, por exemplo, são progressistas, defendem todas as pautas woke. Basta você entrar na sua conta de Instagram e acessar a conta oficial do Instagram. Faça esse teste depois do Faroeste Brasileira. Entre lá e acesse a página oficial do Instagram no Instagram e veja o conteúdo que tem lá. Pronto, é o suficiente para a gente entender qual que é o jogo político que tem dentro dessas plataformas. E agora a gente está falando de novo do PSOL. É importante a gente frisar outra coisa. O PSOL, ele não tem uma representatividade política grande. O PSOL, por exemplo, não tem grandes prefeituras em suas mãos. Eles não têm governos de estado, eles não têm nada disso. Eles têm alguns deputados que têm uma função muito bem delineada nesse jogo político, que é justamente de fazer baderna, barulho e levantar questões completamente absurdas, como mais uma vez a Thalíria Petroni vem levantando. Vale lembrar que na época da pandemia, a Thalíria, ela disse que os pais de família furtavam supermercados e que por isso os furtos, os roubos, as pequenas ali contravenções não deveriam mais ser penalizadas dentro do nosso sistema criminal. Professor Marcelo Suano. A questão do furto famélico já existe, né? Mas não é numa situação de que ela estava querendo defender. Ela estava defendendo outra coisa. Primeiro, quando você falou no PSOL, que não é um partido que tem muita representação, é um partido que só está na Câmara por uma razão muito simples. Porque o nosso sistema eleitoral é uma porcaria, que permite que partidos inexpressivos, que não tenham representação concreta na sociedade, consigam colocar pessoas lá dentro. O problema dela falar é o papel dela, ela tem que falar, porque ela é uma parlamentar. O problema é ela utilizar a sua palavra para calar os outros, inclusive os próprios parlamentares. Porque quando ela judicializa, ela está dizendo simplesmente o desejo de calar os demais. Ou seja, quando você olha e vê qual é, afinal de contas, o objetivo dela. Para ela é muito fácil a gente imaginar a razão pela qual ela quer isso. Ela é socialista. Ora, da perspectiva que ela apresenta, ela está se lixando com as grandes empresas que vão quebrar, ou são as pequenas empresas que vão quebrar, que utilizam o sistema das redes para poder alavancar negócios ou poder fazer atividades. Ela não se preocupa com isso, porque da perspectiva dela, todas as redes sociais, se existirem, devem ser criadas e monitoradas pelo Estado, como você tem em alguns países que há. Por exemplo, na China você tem meio misto, mas tudo é monitorado pelo Estado. Tudo é controlado pelo Estado. Essa é a lógica que ela tem. Então, quando ela vem, ela pega o pior dos argumentos. Ela diz assim, ela traz um ponto a mais, a reboque em defesa daquilo que o Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que é para não ser preso, está fazendo, né? Ela coloca a reboque defendendo aquilo que o Alexandre de Moraes apresenta. Aí o que o Alexandre de Moraes traz? Ele quer simplesmente regular as redes. Um dos argumentos para regular as redes é fazer um constrangimento para obrigar, censurar ou cancelar as redes que não tenham representação administrativa ou tenham uma representação no Brasil. A lógica dele é simples. Eu preciso ter alguém aqui para que eu possa pressionar este alguém para executar as minhas ordens acerca da censura que eu quero colocar. Essa foi a razão pela qual o Elon Musk se recusou a trabalhar com Alexandre de Moraes, porque o que ele disse é simples, isso é ilegal e é inconstitucional no Brasil, não é nem nos Estados Unidos, ele não estava falando que era nos Estados Unidos, não. Isso é inconstitucional, isso é ilegal no Brasil. E eu não vou colocar um representante por uma razão simples, porque eu sei a possibilidade de você torturar essas pessoas.
torturar sob ameaças, a partir das ameaças que ele fará a elas. Ou elas vão ceder, ou elas serão presas. E se presas forem, elas podem passar por todos os processos e sentimentos que a gente diria que não são nem republicanos, nem monarquistas, são nada, não são adequados para uma sociedade democrática. Aí vem o dado. Qual é a crítica que as redes fizeram? Falaram, olha, o que ela está fazendo aí, simplesmente, não é a questão, não é só a crítica, são os organismos que tratam da liberdade das redes sociais. Eles falaram, o que ela está fazendo aí não é só uma questão de bater nas grandes redes, não. Porque ela não tem capacidade de pensar administrativamente como um empreendedor que vê os custos de você colocar um aparato administrativo. Quando você coloca aquilo, quem é grande pode colocar, mas quem começa, quem é pequeno, quem é médio, não tem condição de colocar ou manter. E tem um dado que ela nunca vai entender por ser socialista. A inovação não nasce com o grande. A inovação nasce com aquele que é pequeno e aquele que quer avançar para enfrentar os grandes num ambiente de economia concorrencial livre. Ou seja... Essa palavra é odiada pela esquerda. Sim. A esquerda odeia liberdade, odeia trabalho, odeia riqueza. Tudo que você colocar na frente deles, eles odeiam isso. Essa é a jogada dela. Quanto mais repressão, a única liberdade que a Talíria gosta é a liberdade de fazer as coisas erradas. O detalhe que quando ela fala isso, por qual razão? Porque como que você vai permitir que haja inovação se você não permite a capacidade de alguém arriscar para começar um negócio? Porque ele não vai ter condição nunca. Suano, quem nunca produziu, quem nunca teve um funcionário, quem nunca pagou um imposto, não gosta disso. É exato. Então, sinceramente, essa é uma deputada o Estado faz tudo que é inimiga do país. Isso aí. Quando ela faz isso, ela faz a agenda do atraso.